A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para glorificar o nome de Jesus através desta transmissão ao vivo, desta videoaula que é a quinta de nossa série. Hoje, especialmente, nós estamos em um dia diferente. Até agora, as 4 primeiras nós fizemos na terça-feira às 10 horas da noite, e agora nós mudamos o horário para quarta-feira às 9 horas, para facilitar a entrada de alguns irmãos para assistir ao vivo, e também porque os dias de culto da igreja Mensagem aqui mudou. Agora está na terça, quinta e domingo. Então nós passamos a nossa videoaula para quarta-feira às 9 horas da noite. Amém? Então nós vamos começar agora uma nova série de ministrações sobre um novo assunto. Nós concluímos o assunto da salvação e agora nós vamos adentrar sobre as parábolas do reino. Amém? Então foi concluída as 4 videoaulas sobre salvação e vamos adentrar agora falar sobre as parábolas do reino. Os irmãos entenderam bem? Quem não acompanhou pode acompanhar na linha do tempo lá, sobre a diferença entre reino e salvação. Então a salvação do Espírito nos dá acesso ao paraíso, e aqueles que têm obras vão dar acesso por essas obras ao reino, que é o período seleto, aonde Jesus vai reinar nesta terra durante 1000 anos. Eu escolhi hoje, com a ajuda do Espírito Santo, um texto em Mateus capítulo de número 25 e o verso de número 14. Mateus 25 e 14. Amém? Então, olha para você ver o verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Porque isto é também. Isso que? Se você ir um pouco mais atrás, lá no capítulo 25, você vai entender o assunto que Jesus está falando. Olha lá o verso 1. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens. E no verso 14, ele está continuando a falar acerca do reino, de uma parábola do reino. Só que agora ele vai mudar a comparação. Ele vai deixar de falar das 10 virgens e vai então falar a parábola dos 5 talentos. Então nós poderemos interpretar o texto assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, chamou-lhe os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então essa daqui é mais uma parábola acerca do reino de Deus. E olha o jeito que começa: de um homem partindo para a fora da terra. Né? Então ele está usando uma simbologia de um homem que partiu para fora. E dentro da simbologia, esse homem é o próprio Jesus. Por quê? Depois de cumprir o ministério dele, ele partiu para fora da terra. Lembra lá em Atos capítulo 1, onde o seu corpo é assunto ao céu, vem 2 anjos e os homens estão olhando para eles, e eles falam assim: varões galileus,
Não se preocupe, porque da mesma forma que viste ele subir, ele também descerá. Então ali era a partida deste homem que está sendo lembrado aqui no verso de número 14 do capítulo 25 de Mateus. E ele partiu e olha só, chamou os seus servos. Amém? Então você que está me ouvindo agora, você tem um chamado de Deus. Rodrigo, você tem um chamado de Deus. Quando ele partiu, ele delegou um chamado aos homens e disse assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Deus chamou seus servos e ele continua chamando. Você que não é cristão ainda, que não entregou a sua vida para Jesus, que está vivendo a sua vida aí neste momento e esse vídeo chegou até você, isso pode ser a voz de Deus chamando você para uma vida com Ele. Amém? Então ele partiu para fora da terra e chamou o servo, estabeleceu a igreja. E depois de chamar, ele entregou-lhe os seus bens. Então, olha que interessante. Primeiro Deus chama e depois Deus capacita. Como? Entregando bens, entregando talentos, entregando responsabilidade. Todo cristão deve ter isso bem claro na tua mente. Independentemente da função exercida dentro da igreja, ele tem para com Deus uma responsabilidade. Deus entregou na mão dele alguma coisa. Imagine se eu chamasse 10 pessoas aqui na minha casa e depois falasse para elas assim, olha, eu chamei vocês por chamar. Eu não tenho nada para entregar para vocês. Pode ir de volta para suas casas. As pessoas iam ficar revoltadas comigo. Imagine Deus fazendo isso, chamando você para a igreja e depois que você chegou lá, falou, não, só te chamei por chamar. Eu não tenho nada para você. Não, na verdade, quando ele chamou, ele já tinha talentos preparados para te entregar. Capacidade do céu preparada para te entregar. Recebe essa palavra aí da parte de Deus. Deus tem talentos para entregar para você. Aleluia. E o verso 15? O verso 15 diz assim: e a um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Perceba que quem recebeu mais talentos, receberam 5 talentos. Por que será? Isso aqui é uma referência dos ministérios da igreja, que está lá em Efésios, capítulo 4, e o verso de número 11. Vamos abrir lá? Michele Aparecida, Deus abençoe, em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, e o verso de número 11. Para nós entendermos os 5 talentos. Olha só. E ele mesmo deu uns para apóstolos, o primeiro talento então, talento apostólico, e o outros deu para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outro para mestre, que são os ensinadores. Então a totalidade dos ministérios dentro da igreja são 5: apóstolo, profeta, evangelista, pastores
e doutores. Voltando lá na parábola. E a um deu 5 talentos, ou seja, todos esses ministérios aqui estavam inseridos dentro de uma pessoa só. E o outro, ele não deu 5, ele deu 2 talentos. Podia ser evangelista e profeta, podia ser pastor e doutor, entendeu? Podia ser mestre e profeta, mas ele deu 2. E ao terceiro, ele deu 1. Não sei se era apóstolo, se era profeta, se era doutor, se era pastor, se era evangelista, mas ele também tinha 1 talento. Eu estou procurando aqui no versículo, mas não estou vendo alguém que ele chamou e não entregou nenhum talento. Porque todo mundo que ele chama, ele entrega alguma coisa. E o verso 14 diz que ele entregou os seus bens. Aleluia. E olha só. E ausentou-se logo, e a cada um segundo a sua capacidade. Aleluia. Então os talentos foram entregues segundo a capacidade. Capacidade nossa, sim, que estava em nós. Mas capacidade essa dada pelo próprio Deus. Porque olha o que o texto diz. Ele chama e depois capacita os escolhidos. Primeiro ele escolhe, depois ele capacita os escolhidos. A Bíblia diz que ele chamou as coisas loucas desta vida para confundir as sábias. E diz que ele não chama o capacitado, mas que ele capacita os seus escolhidos. Então, se você tem um chamado de Deus, irmão, não se preocupe não. Deus vai enviar o revestimento do céu sobre a sua vida e vai te capacitar nessa situação que você está enfrentando. Nesta luta que você está vivendo, Deus está enviando a capacitação do céu e você vai encontrar dentro de você forças que você jamais pensou que poderia ter. Amém? Então ele chamou, ele escolheu segundo a capacidade que ele mesmo próprio deu, ele entregou talentos e a Bíblia diz no final do verso 15 que ele se ausentou para longe. Irmãos, nós que trabalhamos sabemos, quando o patrão está perto, o trabalho é desenvolvido de um jeito. Mas quando o patrão está longe, as funções são totalmente diferentes, o trabalho fica diferente. Quando o patrão está orientando, está perto, está assistindo, nós trabalhamos certinho. Mas quando o patrão está longe, dá a impressão que ele nunca vai voltar. Aí na empresa começa a surgir aquela rodinha, aí um começa a fazer brincadeira, outro começa a fazer uma outra coisa, deixar de trabalhar. Mas o patrão, uma hora volta. Aí quando o patrão está perto para voltar, que alguém sabe a hora que ele vai voltar, todo mundo começa a trabalhar de novo. Então na obra de Deus é assim também. O patrão entregou os bens, os talentos, entregou a responsabilidade da obra e se ausentou. E dá uma impressão em nós que ele está muito longe. Por quê? Porque a gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas e não sendo julgadas. Às vezes nós mesmos fazemos as coisas erradas na obra de Deus e o julgamento não vem. Dá a impressão que a gente pode fazer tudo que a gente quer que não vai dar nada. Aliás, tem uma coisa que dizem por aí, pode fazer, não vai dar nada não. Não dá nada não. Mas irmãos, uma hora dá. Uma hora dá. Olha só. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos,
negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Que interessante. O que tinha 5 foi trabalhando com aqueles 5 e gerou para o seu patrão mais 5. Ou seja, ele discipulou alguém da mesma forma que ele foi discipulado, e as qualidades que estavam nele passou para outra pessoa. E quando ele foi sepultado, ou quando ele iria morrer, o ministério que Deus havia dado para ele, os 5 talentos, ia estar com outra pessoa, porque ele foi e granjeou, trabalhou, negociou e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 foi e granjeou mais 2, ou seja, discipulou alguém também da forma que ele foi discipulado. Pregou para alguém da mesma forma que pregaram para ele, e passou o ministério para alguém como alguém um dia passou o ministério para ele. Então ele não parou nele. Levante a sua mão onde você está, porque muito maior do que ser o alvo de milagre, muito maior do que ser o lugar onde o milagre acontece, você é a estrada para o milagre acontecer na vida de alguém. Ou seja, o milagre não pode parar em você. Você tem nas suas mãos mais do que milagre. Você tem nas suas mãos a bênção para abençoar. E o lugar que você coloca a mão é abençoado. Então nós não deveríamos mais ir para a igreja só para sermos o alvo do milagre. Não. Nós deveríamos ir para a igreja, querer ser alvo de milagre, sim, mas também querer que através de nós outras vidas alcancem o milagre. Isso é granjear o talento. Mas olha o que aconteceu com o outro. O que recebeu 1 talento só foi e cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. Perceba uma coisa. Quando ele vai cavar a terra, eu nunca vi ninguém fazendo um buraco e não se sujar, irmão. A não ser que fosse de máquina, alguma coisa, mas mesmo assim a máquina ia ficar suja. Eu nunca vi alguém cavando em alguma coisa e a sua veste não ficar suja. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Ele não granjeou o talento, mas preferiu sujar suas vestes para esconder o talento de Deus. Então tem muita gente que está com a veste suja, ou seja, se envolveu com pecado para esconder talento. Tem muita gente que pregava e não prega mais, está com a veste suja. Eu conheço nessa cidade mesmo várias pessoas que subiam no altar, eram ministros do Senhor, agora estão na porta de bares, se embriagando, enchendo a cabeça com bebida. Por quê? Porque preferiram esconder o talento no chão. Foi e cavou. Isso é tremendo, irmão. Porque tem gente cavando a própria sepultura na obra de Deus. Elaine, Gerson, Deus abençoe em nome de Jesus. Tem gente procurando lugar para se esconder, coisas para se esconder. Tem gente que se esconde atrás de coisas simples. Não vou pregar não, porque o que os outros vão falar? Se a minha esposa fosse para a igreja, eu seria o cristão mais fiel. Se o meu esposo fosse um melhor esposo, talvez a minha vida com Deus
fosse outra. Mentira, isso aí é caverna, é buraco que você está procurando para se esconder, para não granjear o talento que Deus deu para você. Mas Deus está falando para você, é tempo de levantar a cabeça, pegar no arado e não olhar para trás, porque eu tenho um grande alvo que coloquei na sua frente. Então esse moço aqui, irmão, infelizmente ele escondeu o talento, deixou de fazer o que tinha que fazer para Deus, deixou de cumprir o ministério dele. Tem muita gente assim na igreja, irmão, tem muita gente assim, deixando de fazer o que tem que fazer, se escondendo atrás de coisas naturais. Deixa tudo isso, rapaz. Deus já te salvou. Deus já entregou o Filho dele na cruz do Calvário por você, para te dar uma nova vida, para te dar a vitória, para que você não fosse condenado. E você está se escondendo por quê? O único lugar para se esconder, é em Deus. Esse sim é um lugar, é um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Porque quem se esconde em Deus, jamais vai se esconder de Deus. Agora ele cavou na terra e escondeu o dinheiro. Guilherme, aleluia, ele aí, gente. Até que enfim ele chegou, glória a Deus. Olha para você ver. No verso 15, diz que ele ausentou-se para longe, para um lugar distante. Mas lá na frente, no verso de número 20, chegou o momento de fazer conta. Sabe o que é isso? O tribunal de Cristo. O momento de acertar contas com o Criador. Às vezes, irmão, o nosso julgamento não é nessa terra. Não é nesta vida. O nosso julgamento vai acontecer quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. E vai voltar para estabelecer o seu reino. Então, 2 dos 3 vão receber uma herança no reino. Isso. Siga o exemplo da irmã Elaine com o irmão Gerson. Compartilhe aí na sua linha do tempo. Compartilhe para nós alcançarmos mais vidas. E Deus com certeza vai abençoar. Você compartilhando aí, você está granjeando seu talento. É a ferramenta que Deus te deu agora para você evangelizar alguém. Então compartilhe aí na sua linha do tempo. E olha só, verso 20. Então se aproximou o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei. E olha o que o Senhor disse para aquele servo, que eu creio que pode dizer para mim e para você. Verso 21. E o Senhor lhe disse: está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia! Porque quem é fiel no pouco de vida que nós temos aqui, 100 anos, irmão, é pouco. Nós vamos entrar no muito e Deus vai nos colocar lá no muito, porque lá é a eternidade. Tem um milênio, que são 1000 anos, e depois toda uma eternidade. Então olha o texto: bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei.
entra no gozo do teu Senhor. Essa palavra gozo aqui, pode colocar entre parênteses ela aí, reino, porque no reino os fiéis vão desfrutar de um verdadeiro gozo da presença do Senhor. Olha o que chegou com 2 talentos, que ganhou 2. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Esse aqui talvez não pregava como o primeiro. Esse aqui talvez não era eloquente como o primeiro. Este aqui talvez não tinha as 5 capacidades que tinha o primeiro, que cantava na igreja, que evangelizava, que pregava bem, mas esse aqui tinha uma coisa em comum com o primeiro. Qual é? A fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Olha o verso 24. Verso 24. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifa onde não semeastes e ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Eis aqui o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia os meus conjuros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Meu Deus. É forte isso. Porque se fôssemos nós no lugar de Deus, nós iríamos dar para quem não tem. Mas Deus não. Deus arrancou 1 talento daquele que escondeu e entregou para aquele que tem mais. Porque a quem tem será dado. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Perceba que o Senhor chamou ele de servo mau e negligente. Por quê? Deixava de cumprir as coisas. Quando o pastor falava com ele, não vou hoje não, manda outro. Quando o pastor falava para ele, arruma uma cadeira, não, eu só sei pregar. Quando alguém falava para ele fazer alguma coisa, para mim hoje não dá, eu preciso sair. Eu preciso tirar um tempo para mim. Eu preciso cuidar da minha vida. Eu vou enterrar o que Deus tem em mim, na minha vida, no meu ministério. Eu vou enterrar, vou cuidar um pouco de mim. Aí ele vai ouvir da parte do próprio Deus: servo mau e negligente. Meu Deus, eu não quero isso para mim. Olha só. Verso de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Não está falando que é o inferno. Em nenhum momento está falando aqui que é o inferno, perceba? Está falando que é um lugar de trevas exteriores, aonde haverá pranto e ranger de dente. Quando você range os seus dentes? Quando você fica com muita raiva e quando você fica com frio.
Aí você arranja os dentes. Com frio você tenta se aquecer e começa a ranger os seus dentes. E olha o que vai acontecer. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ou seja, para fora do reino. Você leu lá em Apocalipse que o reino vai ser na Nova Jerusalém, e ela é toda murada, que tem 4 muros, e os muros são todos adornados com pedras preciosas, e tem 12 portões, 3 em cada lado. E você sabe que fora de Jerusalém não vai ter sol, não vai ter lua, e a terra fora da cidade de Jerusalém vai estar um caos, porque vai ter acabado a guerra do Armagedon, então não vai ter energia elétrica na terra, e também não vai ter energia solar na terra. Então fora de Jerusalém só vai ter trevas exteriores. E a Bíblia diz que essas trevas são tão densas que você vai andar por elas e vai ter a impressão de que as trevas estão te apertando, como se fosse muito mais do que a hora mais escura do dia. Então olha para você ver, o servo que não cumpriu o seu propósito foi lançado para lá, e em outra parábola vai dizer que ele foi amarrado de pés e mãos nas trevas exteriores. Ele vai chorar porque vai lembrar que tinha condições e não fez, e vai ranger os dentes porque vai estar no escuro e no frio. Mas lá dentro da cidade, o sol da justiça vai clarear para aqueles que foram servo bom e fiel. O brilho do próprio Cristo vai clarear como o sol do meio-dia, e nós vamos estar alegres com o Senhor dentro do reino. Se porventura alguém entrar lá chorando, Ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas, e a alegria do Senhor vai ser a nossa força. Amém? Então esta é a primeira das parábolas do reino. Você que trabalha para Deus, você que cumpre os seus propósitos e que granjeia os talentos que Deus deu, Deus vai te colocar no reino. E você que não faz isso, vai ser guardado nas trevas exteriores. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, e vamos nos acostumando com o novo horário, que a partir de hoje vai ser sempre nas quartas-feiras, às 10 da noite, às 9 da noite. Amém? Então um pouco mais cedo aí, era um pedido do Guilherme também, para os irmãos começarem a acompanhar melhor, na quarta-feira, às 9 da noite, que Deus possa realmente te abençoar e te prosperar nos seus caminhos, e que você possa granjear muitos talentos para o Senhor. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.